Olá, sou eu de novo, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre primeiro Crônicas 27 e 28. Os turnos de serviço para cada mês, os chefes das tribos, os administradores das possessões de Davi, os conselhos do rei. Davi apresenta a Salomão como seu sucessor. Davi dá a Salomão a planta do templo. Primeiro Crônicas 27. Esses são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês. Em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Ja- Jazobeão, filho de Zabdiel. Em sua turma havia 24.000. Era esse dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era esse Benaia valente entre os 30. E sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, filho de Joabe. Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, filhos também. Em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, ou Israelitas, também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês era Ira, filho de Iques, o Tecoitas. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também na sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, ou Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, ou Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Ou um décimo do um décimo mês, Benaia, ou Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam sobre os Rubenitas, era líder. Eliezer, filho de Zicre, e sobre os Simeonitas, Cefatias, filhos de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. E sobre os aronitas, Zadok. E sobre Judá, Eliú. Dos filhos de Davi, sobre Zacar, filho de Micael.
E sobre Zebulon, Ismaía, filho de Obadias, e sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel. E sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número de 20 anos para baixo. Portanto, o Senhor tinha falado que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou. Portanto, viera por isso grande ira sobre Israel. Assim, o número não se pôs no registro de crônica do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estavam as Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, Jonathan, filho de Uzias. E sobre os que faziam obra no campo, na lavoura da terra, e Ezir, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatitas. Porém, sobre o que das vides entrava nas adegas de vinho, Zabdi, o Sifinita. E sobre os olivais, os sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Giderita. Porém, Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre o gado que pastavam em Sacron, Sifrai, o Saronita. Porém, sobre os gados do vale, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obio, o ismaelita, e sobre a jumenta, Gedias, o meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o agrita. Todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonathan, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Raquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho dos reis. E Usai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era o general do exército do rei. 1 Crônicas 28. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os administradores de todas as fazendas e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meu, e povo meu, era meu coração, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás a casa
ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de todas as casas, de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa do meu pai na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do rei do Senhor sobre Israel. E disse: Teu filho Salomão, esse edificará a minha casa, os meus átrios, porque o escolhi para filho, e lhe serei por pai. E estabeleceu seu reino para sempre, se preservar em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a consagração do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com suas casas e suas tesourarias e seus cenáculos e suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. E para as turmas do sacerdote, e para os levitas, e para todas as obras do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E de ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro e para suas cadeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e suas cadeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso dos castiçais e suas cadeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, o ouro puro para os garfos e para as bacias e para os jarros e para as taças de ouro, e para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar dos incensos, ouro purificado por seu peso, como também ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins
que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tem as